Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, né, do projeto Escola Especialista Aeronáutica e Escola de Sargento das Armas, tá? Muito bem. Então, todos esses problemas que eu vou resolver hoje foram problemas que caíram nessas duas escolas, tá? O primeiro problema, ele fala o seguinte: formato, tamanho e cor são as características que diferem as etiquetas indicadoras de preço dos produtos de uma loja. Se elas podem ter 2 formatos, 3 tamanhos e 5 cores, o número máximo de preços distintos dos produtos da loja é. Muito bem. Então, são 3 características, né? Formato, tamanho e cor. Cada característica dessa influi no preço do produto, tá? E você tem 2 formatos, você tem 3 tamanhos e você tem 5 cores. Quantos preços distintos você pode ter? Então veja, lembrando daquela ideia que a gente está trabalhando, nós temos 3 decisões a serem formadas. Que decisões são essas? Primeiro, eu vou fazer a escolha do formato. Ora, aqui eu não tenho problemas em quem eu vou decidir primeiro, não vai atrapalhar. Então, a escolha do formato pode ser feita de 2 formas diferentes. 2 possibilidades de escolhas. Tá certo? Porque eu tenho 2 formatos, então eu posso escolher um ou outro. Logo, eu tenho 2 opções de escolha. Depois, na decisão, a segunda decisão, eu tomei a primeira. Agora eu vou para o tamanho. Então, vamos tomar a segunda decisão. A escolha do tamanho. A segunda característica. Você tem quantas possibilidades de escolha? Você tem 3 tamanhos. Logo, você tem 3 possibilidades de escolha. E, finalmente, eu vou tomar a decisão 3. Qual a decisão 3? A decisão 3 vai ser a escolha da cor. Portanto, você vai ter aí 5 possibilidades para essa cor. Logo, pelo que nós vimos na última aula, pelo princípio multiplicativo, isso vai dar 2 vezes 3 vezes 5. Então, você vai ter 6 vezes 5, 30. Então, você vai ter 30 preços distintos para esse produto, tá? Problema tranquilo, fácil, da Escola de Especialista da Aeronáutica. Um outro problema tranquilo também da especialista foi esse aí. Deixa eu ler o enunciado para vocês. Ele fala assim: em um guarda-roupa há 4 camisas, 5 calças e 3 sapatos. Então, identifique a alternativa, tem as opções, né? Que apresente a quantidade de formas diferentes que se pode utilizá-las. Muito bem. Esse foi o primeiro problema, né? Que nós começamos o nosso curso, praticamente. Você tem 3 tomadas de decisão. Primeiro, você vai fazer, por exemplo, a escolha da
camisa. De quantas maneiras distintas vocês podem escolher essa camisa? Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Eu tenho 4 camisas. Eu posso escolher cada uma delas, né? 4 possibilidades. Feito essa escolha, eu vou para a escolha 2. Para a decisão 2. A decisão 2 é a escolha da calça. Olha, de quantas possibilidades diferentes eu posso escolher uma calça? Eu tenho 5 possibilidades, uma vez que eu tenho 5 calças à minha disposição. Logo, eu tenho 5 possibilidades de escolha. E fechando aqui a tomada da terceira decisão, que vai ser a escolha do sapato. Escolha do sapato. Eu tenho 3 sapatos, eu posso escolher 3 pares, né? Eu posso escolher de 3 formas diferentes. Logo, mais uma vez, pelo princípio multiplicativo, isso vai dar 4 vezes 5 vezes 3. 15 vezes 4, 60. Tá? Repare, todos esses problemas foram oriundos da Escola Especialista da Aeronáutica. Então são problemas tranquilos, fáceis. Legal? Dá o print aí, que eu vou precisar do quadro aqui. Agora, tome cuidado nessa terceira questão. Essa terceira questão exige que a gente tenha cuidado. O enunciado é assim: em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar duplas diferentes, tracinho diferente. Resumindo, ele quer saber quantas duplas podem ser formadas. Então, cuidado nisso que eu vou explicar agora. Tá? Você está formando duplas. Você tem 10 militares. Não está dizendo, né? Eles vão jogar tênis. Então você precisa de uma dupla. Olha, para uma dupla, você precisa de 2 jogadores. Certo? Muito bem. Então vamos lá. A primeira tomada de decisão, a decisão 1, vai ser a escolha do primeiro jogador. Esse é um problema facílimo das pessoas errarem. Muito fácil de errar esse problema. Por quê? Repara, quantas possibilidades você tem para escolher o primeiro jogador? 10 possibilidades. Beleza? Muito bem. Agora, tomei a primeira decisão. Eu vou tomar a segunda decisão, que obviamente vai ser a escolha do segundo jogador. Ora, se você já escolheu um, para a segunda escolha, restam 9 possibilidades. Pessoal, esse problema aqui é terrível para as pessoas errarem. Por quê? Porque o pessoal aplica o princípio multiplicativo, tudo direitinho. Ele vai ter 10 vezes 9 maneiras. 90. E aí, tem lá essa opção, 90 duplas. E aí, ele vai e crava essa e erra a questão. Por quê? Por que ele erra?
Vamos pensar o seguinte, ó. Você tem 10 militares. M1, M2, M3, até o M10, militar 10. Gente, nós estamos formando duplas. Então, veja bem, uma possível, nesses 90, uma possível dupla vai ser o militar 1 com o militar 3. Só que o que você fez? Você pegou o militar 1, pegou o militar 3. Em algum momento, com essas 90 duplas, vai ter uma situação que você contou o militar 3 com o militar 1. Que, na verdade, é a mesma dupla. Né? É a mesma dupla. O militar 1 com o militar 3 é a mesma dupla para jogar tênis que o militar 3 com o militar 1. Uma vez que a ordem aí não vai interferir. Então, quando você fez isso, você contou essa dupla, né? Todas elas foram contadas 2 vezes. Pensa na árvore. Você pegou o M1 e fez lá M2, M3, né? M4, até o M10. Tá? Quando você pegar o M2, você vai fazer M2 com M1, M2 com M3, M2 com M4, até o M10. Então, repare, quando você fez isso, você contou M1 e M2, uma dupla. Quando você veio para M2, você contou M2 e M1. Então, está tudo contado 2 vezes. Né? Tudo contado 2 vezes. Ora, se está tudo contado 2 vezes, qual é a maneira de corrigir isso? Dividindo por 2. Você vai ter 45 duplas, que é a resposta correta do problema. Então, muito cuidado em análise combinatória. Muito cuidado. Esse problema aqui eu tenho certeza, 99% iria em 90 como resposta. Tá? Então, toma cuidado. Análise combinatória, todo cuidado é pouco. Tem que prestar muita atenção. Legal? Vamos lá ao quarto problema. Problema também interessante, muito bom esse problema. Ele fala o seguinte: uma obra necessita de vigilantes para o turno da noite durante exatamente 36 noites. 36 noites. Tá? Se para cada noite eu tenho que ter 2 vigilantes, tá? 2 vigilantes. Se para cada noite são necessários 2 vigilantes, quantos devem ser contratados de modo que o mesmo par de vigilantes não se repita? Esse problema é semelhante ao problema que eu expliquei anteriormente. Ele é semelhante. Tá? Por que eu digo que é semelhante? Veja bem, no problema anterior, ele deixava claro que você tinha 10 militares. Agora, ele não deixa isso claro. Ele não fala que são 10 vigilantes. Ele diz que ele precisa de 36 noites e ele tem um certo número de vigilantes. Ele precisa de 2 por noite. Então, vamos dizer que X seja o número de vigilantes.
Aí você deve estar pensando assim, ô Mário, aonde está a semelhança? A semelhança está no fato de você contar, né, o vigilante A e o vigilante B. E depois contar o B e o A. Você vai contar duplamente. Aí é que está a semelhança com o problema anterior. Certo? Muito bem. Então nós temos duas tomadas de decisões. Duas decisões a serem tomadas. Primeiro, a escolha, né, do primeiro vigilante. Se nós temos um total de X vigilantes, você tem X possibilidades de escolha. Certo? Tomada essa decisão, você vai tomar a segunda decisão. Você vai fazer a escolha do segundo vigilante. Olha, acontece que você já fez a primeira escolha aqui. Então, o A, vamos supor, o vigilante A foi escolhido aqui. Então, ele não pode ser escolhido aqui. Logo, você perde uma possibilidade. Aqui, então, você vai ter X menos uma possibilidade. Beleza? Muito bem. Pelo princípio multiplicativo, isso daria x que multiplica quem? X menos 1. Só que aí entra aquela jogada que eu falei para vocês, do problema anterior. Você está contando aqui o vigilante A com o vigilante B. Formou uma dupla. Está incluído aqui, ó. Na hora que eu fizer escolher o B, eu vou contar o A novamente. Então essas duplas, elas estão sendo todas contadas duas vezes. Logo, o que você vai fazer? Dividir por 2. Por que, Mário, dividido por 2? Porque você está contando duas vezes. Você está contando cada dupla duas vezes. Então, qual é o total de duplas, na verdade? A metade. Se você está contando cada uma duas vezes, é a metade. E esse número, x, que multiplica x menos 1 sobre 2, isso vai ter que ser igual a quem? A 36. Daí, resolvendo essa equação, você vai ter x, que multiplica x menos 1, 2 vezes 36, 72. Ou seja, x ao quadrado menos x igual a 72. Mário, quer dizer que eu vou cair numa equação de segundo grau? Vai. x2 menos x menos 72 igual a zero. Claro que você poderia evitar de resolver essa equação do segundo grau. Poderia evitar isso. Por que você pode evitar isso? Como o problema aqui está trabalhando com números naturais, número de vigilantes é quantidade positiva, não é nem zero nem negativo, eu poderia pensar em dois números positivos, onde o maior é o x, que o produto desse 72. E eles têm que ser consecutivos. Ora, é claro que esse número só pode ser o 9 e o 8, né? O x tem que ser o 9 e o x menos 1, consequentemente, é o quê? É o 8. Se você quiser também, você pode fatorar isso aqui. x2 menos x menos 72, isso é o mesmo que x menos 9, que multiplica x mais 8, igual a zero.
o valor que anula aqui é x igual a 9. O valor que anula aqui é x igual a menos 8. Claro que esse valor não serve, é uma quantidade negativa. Então, x igual a 9 seria a nossa resposta, tá? Gente, muita atenção nesses problemas de contagem. Ainda temos... Esse também foi da escola especialista. Muito bem. Tranquilo? Muito exercício, muito estudo e vamos em frente. Vamos ao próximo problema. O próximo problema ele fala assim: considere os elementos, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir deles, quer dizer, a partir desses algarismos, podem ser criados, tracinho, né? Números pares. Então ele quer formar números pares. De 4 algarismos distintos. A resposta é, bom, nós temos diversas maneiras de pensar esse problema. Diversas maneiras, tá? Nós temos diversas formas de pensar esse problema. Uma delas, então vamos colocar aqui, primeira solução. Primeira solução. Tá? Bom, a primeira solução, eu poderia pensar o seguinte. Quando é que o número é par? O número é par? Como é que a gente vê se o número é par ou não? Olhando para o último algarismo. Então, eu quero formar números de 4 dígitos. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Tá? Logo, se quem indica para você, tá? Se o número é par ou não, é o algarismo das unidades, essa é a decisão mais importante. Tá? É a decisão mais importante. Se ela é a decisão mais importante, ela tem que ser tomada, lembra? Em primeiro lugar. Nós não adiamos decisões. Decisões adiadas geram grandes problemas, tá? Então, primeira decisão. Escolha do algarismo, tá? Escolha do algarismo das unidades. Repare que nós temos 3 algarismos que interessam para as unidades. O 2, o 4 e o 6. 2, 4, 6. Logo, eu tenho 3 possibilidades de escolha aqui, ó. 3 possibilidades. Repito. Qual o algarismo que decide se o número é par ou ímpar? É o algarismo das unidades. Então, essa é a decisão mais importante. Então, ela deve ser tomada em primeiro lugar. Aqui eu tenho 2, que é par, interessa. Eu tenho 4, que é par, interessa. Eu tenho 6, que é par, interessa. Então, 3 possibilidades para o algarismo das unidades. Tomei essa decisão, eu vou para a segunda decisão. Qual é a segunda? Tanto faz. Escolha. São 4 decisões, são 4 algarismos do algarismo. Eles são distintos, tá, gente?
Algarismo das dezenas. Muito bem. De quantas formas eu posso escolher isso? Eu já gastei um algarismo aqui, ó. Eu tenho 2, 4 e 6. Tenho 6 objetos. Já gastei um porque eu não posso repetir. Então eu caio para quê? 5 possibilidades aqui. Tá? Não vou repetir tudo não. D3 vai ser escolha do algarismo das centenas. Muito bem. Então você já escolheu um para cá, um para cá. Você já queimou 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira 2, 4 possibilidades para cá. Muito bem. E finalmente, o D4. Decisão quarta. A quarta decisão. E última. É o algarismo que vai ocupar as unidades de milhar. É claro que aí eu vou ter quantas possibilidades? Eu já queimei 3, eu estava com 6, 3 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, o que você vai ter? 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. São distintos, né, gente? Não esqueça. Então, vai ficar 20 vezes 9, 180. Então, 180 números pares de algarismos com algarismos distintos. Mas você falou que tem diversas soluções. Sim. Uma outra maneira de pensar seria a seguinte. Mas aí tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado, porque o raciocínio é um pouco sutil. Pensa no seguinte. Não vou escrever isso tudo, não. Quantos números existem? Não vamos nos preocupar se é par ou ímpar. Quantos números existem? Eu posso formar 2, 4, 6. Então, ter 6 possibilidades de escolha para cá. Escolhi esse cara daqui. Aqui eu caio para 5. Aqui eu vou ter 4. E aqui eu vou ter 3. Tá certo? Muito bem. Então, você vai ter 20, 120, 360. Tá certo? Você vai dizer assim, ah, Mário, mas a resposta você encontrou é 180. Exatamente. Não é 360. Tá? Mas eu posso pensar na seguinte coisa. O número, tá, de algarismos, de números pares, nesse caso aqui, vai ser igual ao número de algarismos ímpares. Por quê? Porque você tem 3 algarismos ímpares. E você tem exatamente 3 algarismos pares. Então, isso vai implicar que a quantidade de números pares seja igual à quantidade de números ímpares. Por quê? Você tem 3 algarismos que vão gerar números pares. E você tem 3 algarismos que geram números ímpares. Logicamente, o que acontece? O número de algarismos de números pares é igual ao número de ímpares. É por isso que aqui está dando o dobro. Certo? O dobro. Então, o que a gente faz para corrigir isso? Divide por 2. Ele não está pedindo todos, ele está pedindo apenas os pares. Agora, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque aqui, o número de algarismos ímpares é igual ao número de algarismos pares. Por isso é que eu posso fazer
esse tipo de raciocínio. Uma outra maneira que eu poderia pensar, tá? Que a princípio é muito parecida com essa segunda solução, é basicamente a mesma solução, só que com um detalhe. Essa terceira solução, você pode basicamente usar isso, que você já fez. 6, 5, 4, 3. Beleza? Muito bem. Quanto dá isso? 360, a gente já calculou lá. Já foi calculado. Agora vamos parar aqui e vamos pensar. Veja bem, a quantidade de números que termina por 1, ela tem que ser a mesma quantidade de números que termina por 2, a mesma quantidade de números que terminam por 3, a mesma quantidade que termina por 4, a mesma que termina por 5 e a mesma que termina por 6. Ora, então se eu pegar o total de números que eu encontrei e dividir por 6, Mário, por que por 6? Veja bem, na hora que você está formando os números, você vai ter esse 1 na unidade um certo número de vezes, que vai ser o mesmo número com o algarismo 2, que vai ser o mesmo número com o algarismo 3, que vai ser a mesma quantidade com 4, a mesma quantidade com 5 e a mesma quantidade com 6. Ora, se eu divido por 6, eu vou ter 60 números que terminam por 1, 60 números que terminam por 2, 60 que terminam por 3, 60 que terminam por 4, por 5, por 6. Ah, tá, entendi. 360, que é o total, dividido por 6, vai dar 60 para cada terminação dessa. Como o problema ele está pedindo os pares, quantas são terminações pares? 2, 4 e 6. Então basta que eu multiplique isso por quem? Por 3. Então eu vou ter 360 dividido por 6. Ou seja, 60 vezes 3. É igual a 180. Tá? Essa terceira solução é mais geral que essa aqui. Essa aqui eu dividi por 2. Por quê? Porque metade era par, metade era ímpar. Tá legal? Muito bem. Gente, antes de fechar essa aula, eu quero já adiantar e vou deixar uma paradinha aqui, que é a seguinte. Se eu perguntasse a vocês quantos divisores positivos tem o número 48? Olha, todos nós, botei 48, mas podia ser 60, 360, quantidade qualquer, tá? Todos nós aprendemos isso lá no início da nossa vida de estudante, né? A gente fatora, decompõe em fatores primos, dá 2, dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 48 é 2 à quarta vezes 3. Então, o que ensinaram para a gente? Logo lá no início, que a gente está começando a estudar matemática, ensinaram o seguinte: para encontrar o número de divisores positivos, a gente decompõe o número em fatores primos, pega o expoente, soma uma unidade a cada expoente de cada fator. No final, a gente multiplica 5 vezes 2. 10 divisores. E nós
Durante muito tempo a gente fica pensando, pô, mas da onde que aparece esse negócio, né? Negócio estranho, parece meio que mágica. Né? Eu pego os expoentes, somo uma unidade e multiplico para encontrar o número de divisores. Agora a gente vai ver por que que isso acontece. Por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: todo divisor de 48 só pode ter dois fatores. De 48, né? Só pode ter dois fatores. Ou o 2, ou o 3, ou os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 48, ele é divisível por 2? Dá 24. Tem o fator 2. 48 é divisível por 6? 48 dividido por 6 dá 8. Por quê? 6 tem os fatores 2 e 3. 48 é divisível por 3? 48 por 3 vai dar 16. Agora, 48 não é divisível por 5. Por quê? Porque na decomposição em fatores primos de 48, não aparece o fator 5. Percebeu? Muito bem. Então, essa regrinha, você vai entender agora por que ela existe. Por quê? Ora, o divisor de 48, ele vai ser um número que só pode ter ou fator 2 somente, ou fator 3 somente, ou os dois. Tá? Ou os dois. Ora, eles vêm acompanhados de expoentes. Por exemplo, o 6, ele é 2 vezes 3. Então, ele está acompanhado do expoente 1 aqui e 1 aqui. O 12 é divisor de 48? Ele é 2 ao quadrado vezes 3. Então, está acompanhado de quem? Do 2 e do 3. Quando eu tenho, por exemplo, 9, não é. 9 não é. Mas quando eu tenho, por exemplo, 24, eu não queria pegar, deixa eu pegar um outro. 8, por exemplo. 8. 8 é 2 elevado ao cubo. Cadê o expoente do 3? Não tem fator 3. Então, porque o 3 está elevado a quem? A 0. Percebeu? Muito bem. Então, formar um divisor do 48, na verdade, é tomar duas decisões. Quem é que você vai escolher para A? Quem é que você vai escolher para B? Então, você tem duas tomadas de decisões. Repara, o A pode ser escolhido em que conjunto? O A é o expoente de quem? Do 2. Então, ele poderá ser 0, que é o caso que eu não tenho 2. Por exemplo, no 3, somente, eu não tenho 2. 3 é divisor de 48? Eu não tenho fator 2, está elevado a 0. Você tem, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Certo? Muito bem. Então, você tem 5 possibilidades de escolha para quem? Para o A. Isso é um programa de análise combinatória. E para o B? Bem, para o B eu tenho menos possibilidades. Por quê? O B, aqui, aparece elevado a 1. Então, eu só tenho duas possibilidades. O 0 ou quem? O 1. Esse mais 1 que você soma, né, é devido ao quê? À presença do expoente 0. É por isso que criaram essa regrinha.
Então, o nosso problema é o seguinte, é tomar duas decisões. Decisão 1. Qual é a decisão 1? É a escolha do A. Chamei de A, né? Escolha do A. De quantas maneiras você pode escolher o A? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. 5 possibilidades. Feita a escolha do A, você vai partir para escolher quem? Para escolher o B. A escolha do B. Se você tivesse um outro fator, entraria uma outra decisão. Se tivesse outro fator, mais outra decisão. A escolha do B pode ser feita de quantas maneiras? Ou 0 ou 1. 2 possibilidades. Tá? Lá, quando a gente começa a estudar isso, o professor não pode ensinar isso pra gente. Então, ele ensina essa regrinha. Pega o expoente, soma a unidade e multiplica. Logo, pelo princípio multiplicativo, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 5 vezes 2. Ou seja, 10 divisores. Ah, Mário, e se ele pedir divisores total? Basta multiplicar por quem? Por 2. Certo? Se ele não falar se é positivo ou negativo, multiplica por 2. Muito bem. Eu ainda quero fazer mais um probleminha. O probleminha é o seguinte. Tá? Fazer mais um probleminha. O probleminha é o seguinte. Você tem uma bandeira e essa bandeira ela tem 4 listas. 4 espaçozinhos desses. E eu tenho 5 cores. C1, C2, C3, C4, C5. Preste atenção. Você tem uma bandeira. Ficou feia a minha bandeira pra caramba, né? Mas, paciência, né? Você tem uma bandeira com 4 listras. E você tem 5 cores que vão ser utilizadas para pintar cada listra dessa. Agora, eu não quero que nessa bandeira cores iguais, cores adjacentes, sejam iguais. O que são cores adjacentes? São cores que estão do mesmo lado. Por exemplo, se aqui eu pintei de C1, aqui eu não posso pintar de C1. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que eu pintei aqui de C1. Então aqui não pode ser C1. Não pode. Porque aí eu teria cores adjacentes listras adjacentes com a mesma cor. Não pode ser C1. Mas ela pode voltar aqui, ó. Certo? Ela pode voltar aqui. Quer dizer, vale repetir? Vale. Desde que não sejam listras adjacentes. De quantas bandeiras diferentes eu posso formar? Muito bem. Entenderam qual é o problema? Você pode ter repetição de cores. O que você não pode ter são listras adjacentes com a mesma cor. Bom, é claro que nós vamos ter quatro tomadas de decisão. D1, D2, D3 e D4. São 4 listas. Cada lista vai ter uma cor. Certo? Vou colocar só assim, escolha da primeira. Escolha da primeira. Muito bem. A primeira lista eu posso escolher de quantas maneiras? São 5 cores, eu tenho 5 possibilidades.
Posso escolher C1, C2, C3, C4, C5. Beleza? Imagine que eu escolhi aqui C3. Eu não vou poder escolher C3 aqui. Isso vai fazer com que a escolha da segunda só possa ser feita de quatro possibilidades. Digamos que você escolheu C2. De quantas formas distintas você pode escolher a terceira? Bom, a terceira, o que vai acontecer? A terceira, eu não vou poder escolher C2 novamente, porque aí eu vou ter listas adjacentes com a mesma cor, tá? Não vou poder escolher C2, mas C3 pode voltar. Então, eu continuo tendo 4 possibilidades. Imagine que você escolheu agora aqui, ó, C4. Você perde o direito de escolher quem? C4. Mas você ganha o direito de escolher qualquer uma das outras duas. Então você continua tendo quem? 4 possibilidades de escolha. Então escolha na quarta. 4 possibilidades. Logo, pelo princípio multiplicativo, o que nós vamos ter? 5 vezes 4, vezes 4, vezes 4. Isso vai dar 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 4, 320. Então você tem 320 bandeiras que você pode formar nessas condições. Tá legal? Gente, um abraço. Até a nossa próxima aula.